E aí, rapaziada, eu vou falar um pouquinho sobre perspectiva, né? Eu acho interessante porque se a gente fizesse um prognóstico de Deus com base só nas decisões que ele toma, a gente chegaria a um resultado inevitável de que, cara, ele é louco. Se você olhar para Pedro, por exemplo, 3 dias depois que ele trai e nega Jesus, o próprio Jesus vai escolher ele para fazer parte da liderança da igreja. Acredito que se fosse você tendo que tomar essa decisão, Pedro não estaria nem na lista, porque ele não cumpriria com os requisitos essenciais para isso, né? O cara, um traidor, como é que a gente vai confiar no traidor? Mas é porque Deus ele sempre vai tomar as decisões com base numa perspectiva diferente. Então, enquanto a gente olha para Pedro e vê um traidor, Jesus olha para Pedro e vê alguém que mais tarde estaria disposto a morrer na cruz, morrer pelo evangelho crucificado de cabeça para baixo. Então, a forma como a gente vê vai influenciar diretamente a forma como a gente age. Se você olhar para a viúva pobre, por exemplo, ela dá uma oferta pífia comparada com o restante das pessoas que estão na sala, mas quando Jesus olha para a oferta dela, ele nem titubeia quando fala que a oferta mais significativa é dele. Só que se a gente olhar para o valor das coisas, não vai fazer sentido a decisão de Jesus. É porque enquanto ela dá tudo que ela tem, as pessoas elas estão dando aquilo que sobra. O que sobe para Deus, na real, não é a oferta, mas é o coração do ofertante. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a perspectiva dos céus e como isso vai influenciar diretamente 3 áreas da nossa vida, que é a forma como a gente vai reagir diante das situações, a forma como a gente vai se relacionar com as pessoas e a forma como a gente vai se relacionar consigo mesmo. O primeiro ponto, que é a forma como a gente reage às situações, é interessante porque a gente não entende que o problema ele pode ter 2 faces. Ele pode ser um impulsionador ou ele pode ser um paralisador. Ele pode ser um ótimo professor, se você souber ser um bom aluno. Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou bastante e André Fernandes disse, olha, no reino dos céus não existe desperdício. Se você, na própria Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tanto as coisas boas como as coisas ruins, elas podem lhe fazer crescer se você começar a enxergá-las da forma correta. Quando você está distraído, ao invés de estar aprendendo, você acaba perdendo ferramentas que seriam imprescindíveis para desafios futuros. Então, se você começar a olhar para os problemas como uma oportunidade de crescer, então o resultado não vai ser diferente, senão o crescimento. O segundo ponto é a nossa perspectiva, ela vai influenciar diretamente a forma como a gente vai se relacionar com as pessoas. E falando por isso, eu tenho que falar primeiro em Paulo, né? Então, se você olhar para Paulo, por exemplo, ele respirava ameaça aos judeus. Então, o cara, ele vivia para perseguir cristão. E aí a pergunta que fica diante disso é, o que é Paulo na real? Paulo, ele era um homicida e perseguidor, porque se você for ver o começo de Atos, você vai ver que ele estava lá na hora que Estevão morreu, consentindo com tudo que aconteceu. Então, Paulo era um homicida, ou na real, Paulo era uma pessoa que buscava intensamente a Deus, mas buscava ele no lugar errado. Então, quando ele se converte ao cristianismo, ele vai começar a enfrentar alguns problemas com o povo cristão, porque as pessoas elas vão olhar para Paulo e elas vão começar a enxergar o erro de Paulo, como se o erro definisse quem é. Mas quando Barnabé se associa com ele e tenta integrar ele com um grupo de cristãos, Barnabé está tratando a Paulo como Deus trataria, porque Barnabé consegue enxergar Paulo como Deus enxerga. E a única forma de a gente tratar as pessoas como Deus as trataria, enxergando-as da forma que Deus as enxerga, porque é a partir daí que a gente vai começar a compreender uma verdade que não pode ser esquecida nunca. Erro não define a identidade de ninguém. Acontece comigo e eu acredito que acontece com você também, mas quando a gente erra, a gente tem a mania de se definir como erro. Ah, meu Deus, eu sou um erro. Ah, meu Deus, eu sou um lixo, quando na verdade eu não sou um lixo, eu só errei. Sabe aquela pessoa que cometeu um erro, que era incrível antes de errar, pronto, depois do erro ela continua sendo incrível depois que errou. Eu acho que isso acontece comigo, provavelmente vai acontecer com você também. Mas quando você erra, você acaba se definindo pelo seu erro. E se isso aconteceu com você, provavelmente vai acontecer com a pessoa que está do seu lado. Mas se você conseguir enxergar ela como Deus a enxerga, então você vai conseguir lembrar ela quem ela é. E o terceiro ponto é que a nossa perspectiva ela vai influenciar diretamente a forma como a gente se relaciona consigo mesmo. Então, se você existe, se você está aqui vendo esse vídeo, você tem um propósito. Mas para você poder ser quem Deus o criou para ser, você vai ter que primeiro se ver como Deus lhe vê. E para que isso aconteça, você vai ter que abrir mão de alguns medos e de algumas inseguranças. Por incrível que pareça, os nossos maiores problemas são justamente aqueles que a gente não consegue ver. E também, por incrível que pareça, a pessoa que a gente tem mais dificuldade de ser sincera é consigo mesmo. Então, isso é um caminho bem perigoso, na real. Se você olhar para Pedro, por exemplo, quando ele responde a Jesus que ele não seria capaz de negar Jesus,
Eu não acredito que ele estava mentindo, porque eu acredito que mentira, ela tem que ser intencional. Eu acredito que ele realmente acreditava naquilo que ele estava dizendo. A resposta que Pedro dá a Jesus, ela é influenciada por uma auto-enganação. E aí, quando aquela situação hipotética ela se materializa, Pedro sucumbe, porque a auto-enganação ela sempre vai nos fazer achar que estamos preparados para algo que a gente não tem estrutura para suportar, né? Eu falando de mim um pouco, me expondo um pouco para vocês. Eu era uma pessoa extremamente fria, quem me conhece sabe disso, eu sempre tive muita dificuldade de demonstrar meus sentimentos. E sempre bati no peito por causa disso, porque eu sempre me achei incrível, né? Então relacionamentos terminavam, pessoas se afastavam, eu sempre estava tipo pleno, como se nada tivesse acontecido. Só que ultimamente eu tenho começado a perceber que na verdade essa frieza ela é só um desdobramento de alguns medos e inseguranças que eu tenho. Comecei a perceber que eu nunca me lancei de cabeça num relacionamento de verdade, porque eu sempre tive medo de me magoar. E foi a partir daí que eu comecei um tratamento, né? Eu até brinco com uma amiga minha dizendo que eu tô em reforma, né? Mas para que isso acontecesse, primeiro eu tive que colocar todo o meu lixo para fora. E aí eu estou convidando você a colocar todo o seu lixo para fora. Eu antecipo dizendo que vai doer e dói muito, tipo, muito mesmo. Eu estou passando por isso. E, cara, é um absurdo de dor. Porque esses medos e inseguranças acompanham a gente por tanto tempo e há tanto tempo que eles acabam meio que fazendo parte da gente. Então, abrir mão deles é quase que abrir mão de um membro do próprio corpo, né? Mas eu acredito que existem dois tipos de dores. E você escolhe a dor que você vai sentir. Eu acredito que existem as dores do crescimento e, cara, são dolorosas, mas elas não são piores que as dores do arrependimento. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do papo. Até a próxima. Beijo.